de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz. Te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão, de última hora, é agora. Não fique chateada, mas eu sou de Ribeirão Pires. O Nélio é que fez a bagunça. Mas por que eu estou falando isso? Não, eu não falaria, mas como vai estar pela televisão, de repente alguém lá de Ribeirão vê, e aí fala, você não corrigiu, né? Então vou lá corrigir. Mas não tem nenhum problema, não. E eu sou perto de São Paulo. Mesmo que vocês não acreditem, eu nasci no Rio de Janeiro. Muitos anos atrás eu mudei para São Paulo e lá cresci. E a casa chama-se Recanto de Luz, Irmã Sheila. Nós estamos ligados, obviamente, à Irmã Sheila. E tem um foco muito grande na área de curas espirituais e cirurgias espirituais, através de um médium sensitivo de cura. Para quem conhece o Frei Luiz, ou o MAP, né? Ou o Berbel de Franca, é exatamente a mesma coisa. É um médium de efeitos físicos voltado à cura. E já tem 33 anos essa atividade, né? E com relação aos livros, eu também queria avisar que eles são destinados à casa. Não vivo deles, e tudo é destinado à construção da nossa sede, que nós estamos num lugar alugado. E eu vou pegar o gancho de Paulo. Paulo, ele foi para Damasco, seguiu o que Jesus tinha recomendado, e ele foi procurar Ananias. E desse momento em diante, nós tivemos a edificação de um dos dois pilares mestres do cristianismo. Na minha visão, Paulo, com certeza, pela divulgação que ele fez, pela conversão dos gentios, dos pagãos, um homem que destemido, muitas vezes temerário, foi barrado inclusive quando quis entrar na Ásia, e Jesus, ele achava que era Estevão, né? Nós sabemos através de Emmanuel que ele achava que era Jesus, mas na verdade foi Estevão, que aconselhou que não entrasse, porque o local não estava preparado para recebê-lo. Mas ele continuou a sua jornada e foi até Roma. E lá se fundou, já havia fundado uma igreja em Roma, né? O objetivo dele era chegar a Nero. Tanto que quando os fariseus o tomaram em Jerusalém e quiseram matá-lo, ele falou, não, eu sou cidadão romano e de acordo com o Código Civil Romano, eu tenho o direito de ser julgado por Nero. E ele foi até Nero. E nós sabemos que o grande objetivo dele era falar sobre Jesus e sobre a Boa Nova. O magnetismo dele era tão forte que, conta Emmanuel, que Nero ficou parado, petrificado, embora quisesse estrangulá-lo, estraçalhá-lo, por causa das palavras que ele foi capaz de falar, pleno palácio imperial. Então logo ele saiu, ele deu comando aos soldados, acabem com ele, mas fora daqui, longe daqui. E ele veio a ser decapitado, muito provavelmente no ano de 54. E o segundo grande pilar é Pedro, que nós infelizmente injustiçamos, principalmente por causa das 3 negações negativas. E eu sempre faço uma pergunta, levante a mão quem não negou 3 vezes pelo menos Jesus hoje. Ninguém é capaz de levantar, né? E nós não percebemos, na realidade, o trabalho que ele realizou junto aos judeus, para que não se perdesse a Boa Nova. Porque se não fosse Pedro e Paulo também, nós não podemos esquecer de Paulo, nas intervenções de Paulo, nós teríamos, na realidade, uma seita judaica e não o cristianismo. Porque Tiago estava indo para esse lado.
Então são os dois grandes pilares do cristianismo, né? E eu começo por Paulo. Começaram a leitura por Paulo e eu pego o gancho por Paulo. O tema hoje é influenciação espiritual, um fato corriqueiro em nossas vidas. E eu vou fazer uma pergunta que eu faço em todos os lugares. E não é pegada não, hein? É uma estatística minha. Eu gostaria que levantasse a mão todos aqueles que estão passando por algum tipo de influenciação espiritual nos últimos dias. Não é pegada. Se alguém está passando por influenciação espiritual, eu gostaria que levantasse a mão. Ok, eu estou com a mão levantada, né? Eu posso levantar as duas. Posso levantar as duas pernas. Eu a todo instante. Eu faço essa pergunta porque, principalmente dentro da lida espírita, o espírita ele tem um pavor da obsessão. Então, ele tem pavor da obsessão. Então, se não está obsediado, então está tudo bem com ele, né? É assim que nós levamos. E, olha, não, eu não estou obsediado, não, eu não estou passando por uma influenciação. Porque, na realidade, a gente confunde o termo influenciação espiritual com obsessão. A influenciação espiritual, quem vai dar a resposta se nós estamos passando por influenciação espiritual todos os dias ou não? Paulo. Ele diz na primeira carta aos Hebreus, no capítulo 12, estamos, portanto, todos envolvidos por uma nuvem de testemunhas. E ele estava falando da espiritualidade que o acompanhava. Nós sabemos, e Paulo fala na primeira carta aos Coríntios, dos carismas. E os carismas o que são? Dons mediúnicos. Ele tinha o dom da cura. Ele era vidente, ele tinha uma série de mediunidades. E ele percebia o que acontecia à sua volta, né? E a grande preocupação dele era exatamente o lado espiritual que o envolvia, e não o lado material. Tanto que na primeira carta aos Efésios, isso são epístolas, isso foram escritas e utilizadas até os dias de hoje no cristianismo, né? E nós sabemos que até Lutero levou isso, né, durante a reforma para a igreja que ele fundou. A vida cristã é luta. Eu posso ler aqui, né? A vida cristã é luta. Fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Ou seja, a gente se deixe nas mãos de Deus, que a gente se coloque nas mãos de Deus nessa vida de ser cristão. Quando a gente toma a decisão, eu quero ser cristão, nós estamos querendo vivenciar a Boa Nova, vivenciar o que Jesus nos trouxe na segunda revelação, né? Há 2000 anos atrás. Vistam a armadura de Deus para poder resistir às manobras do diabo. Nós podíamos dizer, mas ele está falando dos anjos decaídos, Satanás, diabos. Mas vejam como ele continua a epístola. E eu já digo que essa epístola eu peguei da edição pastoral, que é da Igreja Católica, né? Então, na verdade, não está customizada por nenhuma outra religião ou crença, né? Ele diz o seguinte: a nossa luta, de fato, não é contra homens de carne e osso. A nossa luta, de fato, não é contra pessoas que estão vivendo aqui na Terra encarnados, mas contra os principados e as autoridades que habitam, contra os espíritos do mal que habitam as regiões celestes. Naquela época se acreditava que todos os anjos, os diabos, estavam por todos os lugares no céu, nesses céus, né? Então, voltemos à frase: contra os dominadores desse mundo das trevas, contra os espíritos do mal, né? Vistam a armadura de Deus para que no dia mau a gente não caia em tentação. Usem
os pés calçados no zelo. Por que pés calçados no zelo? Quando nós caminhamos, nós temos que tomar cuidado com o caminho, com os passos que nos damos. E temos que ser zelosos. Zelosos em todas as ações que nós fazemos nessa caminhada, né? Cingidos com o cinturão da justiça. Qualquer que sejam os nossos atos, eles têm que ser justos, eles têm que ser corretos, para propagar o evangelho da paz. Nós somos um exemplo, caminhando cingidos na justiça e com os pés cuidadosos no nosso caminhar, fazendo bem e não fazendo nada de errado. Nós estamos, na verdade, dando exemplo. Qual foi a forma mais impactante que Jesus usou para trazer a boa nova e disseminá-la? Foi o exemplo. Ele não escreveu nada. E foram 3 anos. 3 anos e ele fez uma revolução nesse planeta. Pode ter sido atacado nos últimos 2000 anos. Passamos por períodos negros da história. A própria igreja quase se perdeu naquele momento negro da Idade Média, com as suas cruzadas, com as suas inquisições, com os papas interessados no poder temporal. As várias igrejas, porque não é uma única que veio do seio cristão, né? O cristianismo se multiplicou em várias seitas e várias crenças, né? E tenham sempre na mão o escudo da fé, independente do mal que existe, independente de todas as dificuldades que a gente vai passar e passou e vai passar, que a gente sempre tenha fé. O bem sempre impera em cima do mal, sempre vence o mal. A luz apaga a escuridão, sempre. Mas precisamos ter fé em Deus. Fé de que tudo que nos acontece sempre é para o nosso bem. Sempre é para o nosso bem. Lembro de um personagem, Pangloss, de Voltaire, que tudo que a gente pode imaginar de acontecer de ruim acontecia com ele. Mas ele sempre dizia, ele falava de maneira sarcástica, mas tem um ensinamento embaixo disso, que tudo vinha para o bem. Perdeu esposa, perdeu família, perdeu títulos, perdeu riqueza, mas no final da vida ele consegue um pedaço de terra onde permanece seus últimos anos e depois desencarna e morre. E ele diz, sempre tudo vem para o bem, né? E que a gente permaneça no escudo da fé, orando e vigiando. Quando a gente vê essas 2 epístolas, essas 2 cartas que Paulo escreveu no final da vida, eu não sei se vocês recordam, mas está em Atos, que depois de fundar várias igrejas, foram praticamente mais de uma dezena de igrejas, ele não tinha mais condições físicas e tempo para ir de igreja em igreja, para manter a fé viva, né, para verificar que as coisas estavam ocorrendo de forma correta em cada uma daquelas igrejas, né? Porque obviamente que os desvios começaram a ocorrer imediatamente. Nós somos seres humanos e os seres humanos são falhos. E tanto que ele procurava fazer as visitas para deixar tudo em ordem. Eu comentei que quem foi um dos freios de Tiago foi Paulo. Em Atos consta que ele chegou a brigar com Pedro, porque ele viu uma igreja na Casa do Caminho. Ao lado da Casa do Caminho, a primeira instituição de caridade fundada, de acordo com a espiritualidade, foi a primeira instituição de caridade fundada nesse planeta, se formou uma sinagoga, praticamente, com seus símbolos rituais, né? Então, Paulo que na sua jornada, eu nunca vi um homem ter apanhado tanto
bastonadas, ser chicoteado, vilipendiado, no final ser decapitado, né? E ele chegar e, no final da sua vida, ele escreve uma carta, já que ele não conseguia mais fazer essas visitas, e Estevão lhe sugere que ele escrevesse cartas e mandasse seus recados para as igrejas. Então, no final da sua vida, ele chega com a frase: a grande luta não é contra os homens de carne e osso. Não sei se vocês lembram, Paulo foi lançado no montículo, achando os soldados lá, o pessoal que o atacou, que ele já tinha morrido, de tanto que ele apanhou. E se não fosse uma pessoa que percebeu que ele vivia, ele não teria sido salvo. Ele chega e diz: os homens, olha, não é o que me preocuparam. O que me preocuparam foram os espíritos do mal, esses capitães, esses principados, as potestades do mal que nos atacam. E nós podemos pegar o gancho e ir um pouquinho mais para trás. Isso é a própria história da humanidade. Se vocês pegarem o Apocalipse de João, o último livro do Novo Testamento, João fala o seguinte, das visões e daquilo que ele ouviu. No capítulo 20 ele diz o seguinte, né? Um anjo desceu do céu com correntes e cadeado e prendeu o dragão durante 1000 anos, e por 1000 anos ele permaneceu preso. Depois ele foi solto um pouquinho. Miramês, no livro Francisco de Assis, muito bem ditado ao João Nunes Maia, um dos melhores e maiores médiuns que nós já tivemos. A pomada do vovô Pedro veio pelas mãos benditas de João Nunes Maia. Ele conta o Miramês, o espírito Miramês, que por sinal é orientador espiritual de espíritos como Sheila e assim por diante, que Jesus, para poder descer ao nosso mundo fisicamente e que fosse possível trazer a Boa Nova, o Evangelho, era necessário que houvesse uma sanitização do ambiente. Os espíritos eram tão embrutecidos que Miramês se absteve de comentar o que eles faziam. Pode imaginar o pior em termos de comportamento, qualquer que seja a área do comportamento. E esses espíritos, 2 bilhões de espíritos, foram segregados, foram aprisionados. Um espírito de luz desceu com as correntes e as chaves e aprisionou numa região próximo do Equador, na esfera espiritual, um grupo muito grande de espíritos para que eles não interferissem na chegada da Boa Nova. E mesmo assim nós vimos como Jesus foi tratado pelos romanos e pelos judeus. E esses eram os mais bonzinhos, né? E Jesus teve dificuldades, inclusive de ter contato com alguns povos, ou seja, alguns povos tiveram dificuldade de ter contato com Jesus, porque conta a história que alguns povos foram dizimados para que eles não tivessem contato com Jesus, para que não recebessem o Evangelho Consolador, o Evangelho que nos leva aos reinos dos céus. Eu sou o caminho, a verdade e a verdadeira vida. Porque ele trouxe, na realidade, o caminho que nos leva a Deus, o caminho que nos leva aos reinos dos céus, para os católicos, e aos mundos superiores para os espíritas, onde veremos e compreenderemos a Deus, onde estaremos nos lugares onde se encontram os anjos, os arcanjos. Jesus é considerado um arcanjo. Ele não é um ser diferente de nós. Foi um ser como nós, que empreendeu essa caminhada com o cinturão da justiça, os pés calçados no zelo e com o escudo da fé, e chegou aos pícaros da evolução espiritual,
sem dúvida, um ser evolutivamente falando que está bilhões de anos à nossa frente em termos evolutivos. Por isso que, inclusive, ele foi confundido como Deus, porque ele é tão superior a nós, tão avantajado, que ele era uma pessoa que parecia divino pela sua categoria espiritual, pela sua evolução espiritual, né? Mesmo assim, olha a dificuldade que Paulo teve para disseminar depois da volta de Jesus, depois da ascensão de Jesus, se assim o preferirem. As dificuldades que o injustiçado Pedro teve para navegar pelas águas turbulentas do judaísmo, porque o tempo todo buscavam alguma forma de eliminar os caminheiros, os do caminho, os da casa da mansão, a casa do caminho, que depois se tornaram com Lucas, praticamente cerca do ano de 54, chamados cristãos. Se seguimos Cristo, por que não nos chamemos de cristãos, né? Está lá em Atos. Aliás, Lucas, modestamente, ele não assume em Atos que foi ele. Quem nos conta foi Emmanuel, né? Lucas, inclusive, em Atos, ele amortece, ele abafa muito do que Paulo fez, porque era amigo pessoal. Ele disse, segurou apenas um manto durante o apedrejamento de Estevão. Na verdade, ele mandou apedrejar Estevão. E, na verdade, eram para ter sido 3. João, Pedro e Estevão. Gamaliel, conhecendo o trabalho da casa do caminho e impressionado, porque ele pensava consigo mesmo, nós que temos tanta pompa e circunstância, falamos que somos defensores de Deus, não fazemos a caridade que eles fazem. Pobres cuidando de pobres. E Gamaliel salva Pedro e João, trocando por Estevão. Eu não vou conseguir salvar os 3, mas pelo menos Pedro, que é a pedra, Cefas, ele precisa estar vivo. E João, porque ele era um santo, né? João, porque era um apóstolo fabuloso, a puro amor, né? Então nós temos uma história, toda ela contada por um processo de influenciação constante. Eram obsessores? Não. Eram espíritos desejosos do poder, espíritos desejosos do manto. 1000 anos depois, eu posso até contar o que aconteceu nesse intermédio. Santo Agostinho. Eu vou até falar um pouquinho de Santo Agostinho, eu gosto de falar Santo Agostinho. Meu mentor pediu que eu escrevesse um livro sobre Santo Agostinho. Pediu, né? Sugeriu. E eu escrevi um livro sobre Santo Agostinho. E um deles é só sobre cristianismo. Santo Agostinho, preocupado com as divisões da igreja, porque naquela época, isso não acontece mais hoje, mas naquela época já tinha 30 seitas cristãs que se combatiam, todos filhos do Evangelho, e nenhuma se suportava. Os arianos, semi-arianos, os pelagianos, né? E assim por diante, sibelianos, inúmeras seitas, os arianos principalmente, que usavam da força física contra os católicos. E Santo Agostinho, preocupado, ele procura fazer a união de tudo através do verbo, né? Ele nunca lutou, nunca brigou. Mas nós encontramos uma igreja praticamente dividida em 30 seitas cristãs, evangélicas, porque todos somos evangélicos, todos nós viemos do Evangelho. Kardec, ele não retoca um tio do que está no Evangelho sob o ponto de vista da mensagem de Jesus deixada através dos 4 evangelistas. Porque a mensagem de Jesus é irretocável, é amor. O único caminho que nos leva aos reinos do céu é o amor, que se traduz caridade. A primeira carta aos Coríntios de Paulo
capítulo 13, versículo 13, de 1 a 7 e o 13º. De todas as 3 virtudes finais, depois que ele fez a seleção das virtudes, a caridade, a fé e a esperança, a mais importante é a caridade. E se nós pegarmos as várias Bíblias, a de Jerusalém, que na verdade foi criada por um estudo de muitos especialistas de várias igrejas, que é considerada a tradução mais fidedigna da Bíblia, né? Se pegarmos a edição da Barça, se pegarmos a edição paulina, nós vamos ver que nessa carta, às vezes, a virtude principal aparece com a palavra caridade e outras aparece com a palavra amor. Arguído, uma vez, um espírito porquê dessa diferença, é que o aramaico era muito pobre e a mesma raiz dá destino às 2 palavras. E Emmanuel fala, caridade é a virtude irmã do amor. Somente a caridade pode fazer com que nós caminhemos em direção ao mundo maior, à verdadeira vida que Jesus nos prometeu. Tanto é verdade que ele resume todos os mandamentos, as leis e os profetas, em 2 que são parecidos. Amar a Deus acima de todas as coisas, com todo o teu alma, todo o teu espírito, todo o teu discernimento ou entendimento. Esse é o maior mandamento. E o segundo, que é parecido ao primeiro, amar ao teu próximo como a ti mesmo. Não satisfeito, perguntaram, o que é amar o próximo? E Jesus, em Mateus, no capítulo 7, diz, não fazei aos outros o que não gostarias que vos fizesse. Na realidade, ele falou, fazei aos outros que gostariam que vos fizesse. E eu fiz de propósito para comentar esse erro, né? Foi um erro proposital. Não fazer ao próximo o que não gostaria que fizessem conosco é uma atitude passiva. Jesus foi tão perspicaz que ele coloca a ação, porque o amor sem ação não é amor. Por isso que a caridade é a virtude irmã do amor. Fazei ao outro o que gostaria que vos fizesse. Daí a caridade. Mas voltamos ao Paulo, voltamos à história da humanidade, voltamos a Santo Agostinho. No ano de 1000, lembra alguma coisa para vocês? O século 11º foi o pior período de toda a história da igreja. Começou o quê naquela época? As cruzadas. 1000 anos depois, o dragão seria solto por um instante. E nós entramos num dos piores períodos da igreja, de todas as igrejas, com a chegada das cruzadas. Esses espíritos encontraram uma maneira de serem libertados. Propositalmente a espiritualidade deixou que eles saíssem. Porque Deus é tão generoso, é tão misericordioso, que Ele sempre dá uma última chance. Sempre. Todos terão sempre uma última chance. Porque o destino está traçado. E Jesus deixou muito claro qual seria o destino de todos nós. Ele fez uma promessa, e essa promessa está registrada no Evangelho. Nenhuma ovelha se perderá. Todas irão chegar ao aprisco. Todos nós chegaremos aos reinos de Deus, aos reinos dos céus, ou ao mundo superior, como queiram denominá-lo. E assim eles foram libertados aos poucos. Conta Miramês, Francisco de Assis, que o que aconteceu nas cruzadas não foi registrado na história, na intensidade da brutalidade que aconteceu naquelas localidades. Um século depois, nós temos o quê? As Inquisições. Miramês diz, espíritos mais abrandados já eram, porque já tinham aprendido alguma coisa. E a Inquisição, para mim, não foi nem um pouquinho branda, né?
É só ler o que Torquemada foi capaz de fazer, né? Inácio de Loyola, ele era um fanático, assim como Paulo foi fanático quando fundou o jesuísmo. Paulo era um fanático religioso, por isso que ele defendia o Deus judeu da forma como defendeu. E por isso que depois ele se tornou tão combativo, tão forte, ao ponto de encarar a luta que ele teve no cristianismo para levar até Roma a Boa Nova, né? Emmanuel diz que, infelizmente, Inácio ele estava totalmente fora de si. Eu não vou usar a expressão que Emmanuel usou e está no livro A Caminho da Luz, porque ela é forte. E para um espírito como Emmanuel usar uma expressão forte, você imagina como devia ser, né? Voltamos ao Apocalipse. Conta João que nas suas visões e naquilo que ele ouviu, daquele que é o princípio e o fim, o alfa e o ômega, né? Eu sou o início e o fim, que durante 1260 semanas, 42, na verdade, meses, que dá exatamente esse tempo, nós teríamos a besta, ou seja, o dragão, a besta, solto aqui na Terra. No ano de 610, o imperador Focas, preocupado com as contínuas divisões que havia no poder das igrejas, decreta o Papa Bonifácio como vigário geral de todas as religiões. Poucos anos depois, a igreja recebe uma doação em terras, no ano de 756, dos carolíngios, que era uma família, e se forma o Estado Papal, um reino com terras, com vassalos. E Pedro se torna, a Catedral de São Pedro, né, se torna o depósito dos tesouros que a igreja recebia em doação. O medo de todos os monarcas, de todas as pessoas que cuidavam lá dos vários reinos, que eram responsáveis lá nos reinos, era tão grande que eles agradavam os papas para que eles não fossem excomungados. É a época em que, quando me tornasse rei, se alguém se tornasse rei, ia se ajoelhar para receber a coroa, o cetro imperial do Papa. O único que não fez isso foi Napoleão. Ele pegou e colocou na cabeça dele em frente ao Papa, né? E foi Napoleão que começou a destituir o poder temporal do Papa. Eu falo temporal, eu não falo sobre a representatividade dele como chefe de uma igreja, como chefe daquele que deveria cuidar do Evangelho e da Boa Nova. As terras iam do pó para cima da Toscana, praticamente toda a Itália pertencia à igreja. E no Apocalipse diz: a besta reinará durante 1260 anos. Lembram do 610, quando o vigário geral se tornou o Papa de todas as igrejas? Somado 1260, nós temos que ano? 1870. Decreto, o dogma da infalibilidade papal tinha acabado de ser anunciado. Por quê? O pensamento já estava se libertando. Voltaire, apesar de todos os erros que ele cometeu, ser sarcástico, usar demais o verbo dele, né? Ele defendeu a liberdade, e defendeu a liberdade, inclusive, da igreja, do poder temporal da igreja. Voltaire diz uma frase: eu posso não pensar que nem você, mas eu sou capaz de morrer pelo direito que você tem de pensar o que você pensa. E ele brigava com a igreja por todas as coisas que estavam acontecendo. Temos muitos outros. Temos Montaigne, Montesquieu, Diderot, D'Alembert,
fundaram e criaram o iluminismo francês, deram a base da libertação do pensamento. O homem estava se libertando das amarras do autoritarismo, das monarquias e dos impérios, e estava se libertando da igreja, da culpa, do pecado, da escravidão de consciência. Eu só vou para o céu se eu pagar o dízimo. Eu vou para o céu e eu preciso de um ministro que interceda por mim, porque eu sou um pecador. Ano de 1870, a Áustria vence a França numa guerra e a França retira os exércitos que protegiam a igreja. Semanas depois, Vitório Emanuel II entra em Roma e destitui todo o poder temporal papal. Não tem problema. O que eu queria já foi feito. E destitui todo o poder temporal. Aonde está os 1260 anos? Está no Apocalipse de João, capítulo 20. O ano 666, que consta do Apocalipse de João, é a soma de todos os números romanos do título que foi dado ao grande vigário, Papa de todas as igrejas. Somando os 6, os L's, o X, dá exatamente 666. Quem esteve à testa durante 1260 anos da igreja? Esses espíritos que saíram e foram libertados. Desejosos do poder, aonde eles iriam encontrar o poder? O poder no mundo ocidental estava na mão da igreja. Quem viu a série Os Borgias, Netflix, tem uma visão exata do que acontecia naquela época. O interesse era poder, Fausto, riqueza, né? A vaidade e o orgulho. Durante 1260 anos, realmente a besta esteve solta, né? E coincide 1870 com um ano depois que Kardec volta à pátria. Porque a semente já estava lançada no solo. Ela ia germinar. Era inevitável. E o principal inimigo que poderia prejudicar todo esse conhecimento, que não é só consolador, porque a doutrina não tem só o aspecto da consolação, é uma libertadora de consciências, é uma libertadora do pensamento. Nos tira da escravidão que nós mesmos criamos para nós, para nos libertar do pior inimigo que somos nós mesmos, né? Através da reforma íntima, que é ensinada por Santo Agostinho, como fazer o autoconhecimento, está lá na questão 919. O mundo está aberto para a chegada do Paracleto, Consolador prometido. E os espíritos das trevas, esses espíritos do mal que vivem as regiões celestes, ficaram quietos? Pararam? Não. Nós tivemos a Primeira Guerra Mundial, anos depois, que foi uma sucessão de eventos históricos na Europa que levaram a uma contaminação geral das grandes nações europeias, França, Inglaterra e Alemanha. Conta Karbar Schutel, no livro Guerra do Além, o venerando espírito Karbar Schutel, na Guerra do Além, que a França estava interessada em Marrocos. Ela estava interessada na Argélia. Já tinha Marrocos. Contrário, já tinha Argélia e queria Marrocos, por causa das minas. Havia muito minério. Mas preocupado com a reação da Inglaterra, propõe um acordo secreto com os ingleses. Vocês ficam com o Egito e nós ficamos com Marrocos. 1904. Karbar conta que 2 regiões umbralinas ajudavam esses países todos para fomentar essa discórdia.
união e força do lado francês e integridade nacional do lado alemão. Quando a Alemanha ficou sabendo do acordo secreto e da divisão, se opôs, porque ela também tinha interesses no norte da África. Tamanha foi a agitação espiritual de dois lados, o negativo e o positivo, porque Karl fala que o posto 109, que pertence à Alvorada Nova, agiu e muito para tentar evitar o pior. Mas não foi possível. Graças ao homem e às características do homem, alguns anos depois, em 1914, foi deflagrada a Primeira Guerra Mundial. Curioso que tenha sido na Europa. Curioso que tenha sido com os países onde estava nascendo o quê? O Espiritismo. França, Inglaterra, Alemanha, muito pouco, mas a Itália. Curioso. Não satisfeitos, porque não foram vencidos, Jesus não iria deixar que o caos se estabelecesse nessa amplitude, nessa ordem. Nós temos a Segunda Guerra Mundial. Aonde? Na Europa de novo. 50, 55 milhões de pessoas pereceram. Miramês, no livro Francisco de Assis, ele disse que esses 2 bilhões de seres que foram confinados eram divididos em 4 reinos. Esses reinos estavam dispostos na esfera espiritual, na altura do Equador, para que o Sol pudesse dissolver as emanações fluídicas pesadas que eles emitiam. 4 reinos que formavam uma cruz. 4 príncipes, mais ou menos 500 milhões de espíritos em cada uma desses reinos, um príncipe e um assistente. Como é que nós chamamos o primeiro grande evento da igreja? As cruzadas. Qual foi o símbolo utilizado por Adolf Hitler? A suástica. A suástica é o mapa da cruzada, da cidade chamada Cruzada. Miramês conta que ele foi o último príncipe a ser libertado. E ele veio com 2 objetivos, ou um ou outro, né? Duas possibilidades. Ou botar fogo no planeta todo, ou assumir o poder de todo o planeta. Foi possível? Não. Jesus não ia permitir isso. Né? Mas nós encontramos continuadamente o quê? A influência espiritual na nossa história, na história da humanidade. E nós agora, espíritas, estamos a caminho da transição. Segundo os espiritualistas, deixando a era de peixes para entrar na era de aquários. Segundo nós espíritas, saindo de um mundo de provas e expiação para um mundo de transição. Se pegarmos capítulo por capítulo do Apocalipse, nós estamos nos tempos do juízo. Todas as coisas praticamente passaram. Todos aqueles 22 capítulos que compõem o Apocalipse já estão acontecendo há muito tempo, estamos nos estertores. O juízo final é exatamente a separação para que algumas pessoas não passem para um mundo melhor, que é um mundo de regeneração, e sejam transportados para outros planetas primitivos, porque não há lugar para eles, num mundo onde o mal se envergonhará perante o bem, onde o bem imperará sobre o mal. E nós, espíritas, temos esse conhecimento, graças a Emmanuel, graças a André Luiz, Emmanuel a caminho da luz, Humberto de Campos, através das mãos abençoadas do Chico, em Brasil, pátria do Evangelho, coração do mundo, e Miramês, um espírito de luz, que nos passou não só esse livro que eu cito, Francisco de Assis, mas e muitos outros. Os tempos são chegados, os tempos dessa mudança planetária são chegados. Quem
nesse planeta tem tanta noção disso, em tanta profundidade, além dos espíritas. Ninguém mais. Porque isso foi explicado para nós. Não porque somos merecedores, e sim porque talvez sejamos os maiores devedores. E fomos convocados a um trabalho pequeno para cada um de nós, de ajudar nesse grande projeto, que é transformar esse planeta num planeta de luz. Pátria do Evangelho, coração do mundo. Nós não somos nem coração de nós mesmos e nem vivenciamos o Evangelho, mas sabemos muito bem qual é o grande objetivo que Jesus tem para essa pátria no formato de um coração. A partir daqui se irradiará o Evangelho para todos os confins, sem nenhuma divisão, sem que as pessoas briguem entre si, na fraternidade que Jesus espera de todos nós. Isso é para nós muito claro. Qualquer um que faz um curso básico de Espiritismo acaba entendendo o que está por detrás disso. Quem são os maiores inimigos daqueles que não querem que isso aconteça? São os ateus? Aqueles que não têm a mínima ideia do que é o pós-vida? Boa parte da população mundial acredita que vai dormir esperando o dia do juízo final. Não tem visão do que é. Podem ser boas pessoas, e são muito boas, né? Para vocês terem uma ideia a respeito da nossa bondade atual, nós não somos o país onde se faz mais caridade nesse planeta, per capita. E eu não estou falando em dinheiro, eu estou falando em pessoas que trabalham para o próximo. Nós estamos em 7º lugar, de acordo com a Organização Mundial, a ONU, a respeito do que nós fazemos em termos de caridade. E por incrível que pareça, a nação que é considerada mais materialista desse planeta é que faz mais caridade. Mais pessoas envolvidas com a caridade. Então nós temos que acordar, porque nós temos um trabalho, transformar essa pátria no coração do Evangelho, na pátria do Evangelho e o coração do mundo. E nós temos um inimigo que não quer que isso aconteça, porque esse inimigo sabe que vai ser extraditado. E fala isso na tua cara. Nós trabalhamos com desobsessão há muitos anos e eu já ouvi isso várias vezes. Nós vamos fazer de tudo para que não aconteça. E nós somos quem mais eles temem. Por isso que eu fiz a pergunta inicial. Quem de nós não tem uma influenciação nos últimos dias? Todos nós, porque todos nós somos adversários e inimigos dessa grande transformação. Por isso que tem tanto milindre dentro de um centro espírita, por isso que há tanta dificuldade de relacionamentos, né? Não só entre nós, mas entre centros, entre movimentos dentro do espiritismo, porque nós estamos sendo sempre bombardeados para que venha o pior. É aquela dor de cabeça para não vir no centro, é aquela preguicinha de ficar em casa. Tem tantos passistas, por que eu vou ser mais um? Eu posso ficar em casa que eu não vou fazer falta. Mas nós temos um compromisso. E nós fazemos parte desse projeto. Isso é que é mais importante. Nós temos nossos resgates, nós temos nossas provas, nossas expiações, porque nós devemos demais. Por isso que nós recebemos a possibilidade de corrigir nossas falhas e resgatar nossos erros pela via do amor. Primeira carta, Pedro, capítulo 4. O amor apaga a multidão dos pecados. Provérbios, capítulo 22. O amor apaga todas as transgressões.
Jesus já tinha semeado no Antigo Testamento que o caminho do amor é um caminho de bênção para nós, para nos regenerarmos e ao mesmo tempo resgatarmos todas as nossas falhas. Mas recebemos algumas pequenas missões. Uma das missões é o da família, da educação dos nossos filhos. Fazer com que haja uma transformação na célula-mãe da sociedade, que é a família. A outra pequena missão que nós recebemos é fazer com que o grande projeto de Jesus chegue a seu termo. E ele vai chegar, porque ele não depende de nós. Mas nós fomos abençoados com a possibilidade de sermos agentes da transformação. E segundo Mahatma Gandhi, se a gente quiser transformar alguém, comecemos nos transformando. Muito obrigado.